Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula e nós estamos tendo agora a aula sobre o aval, né? Aval é o quê? Uma garantia, né? É uma garantia, um tipo de garantia que visa o quê? Dá o quê? Segurança, né? Segurança a uma operação financeira, é uma garantia do Sistema Financeiro Nacional, né? Como eu propus para vocês na aula passada, nós vamos trabalhar cada tipo de garantia em uma aula específica, né? O aval, como eu disse na aula anterior, ela é o quê? Uma garantia, né? E nós temos dois tipos de garantia. Nós temos garantias pessoais, ou seja, as pessoas vão garantir aquela operação, né? Como assim garantir? Se o principal não pagar, é claro que podem ser acionadas aí as pessoas que estão garantindo. E nós temos as garantias reais. As garantias reais é quando alguém coloca alguma coisa real, algum bem, algum patrimônio, para garantir determinada operação, né? Então, garantias pessoais que se encontra o aval, né? Então, o aval, né? O que são garantias pessoais? As garantias pessoais são também chamadas de fidejussórias, né? Ou seja, um terceiro assume a obrigação do principal caso venha a ocorrer inadimplência, né? Por que ele faz isso? Em virtude da elevada confiança que deve haver entre o prestador e o favorecido. As garantias pessoais são a fiança e o aval. Nesta aula, nós vamos falar tudo que você precisa saber sobre o aval. E pode ter certeza absoluta, cara, se você assistir essa aula até o final e seguir as minhas orientações, você vai acertar tudo. Pode ter certeza que não tem de onde aí o examinador tirar outras questões de prova se não ser desse conteúdo. Vem comigo aqui, aval, né? Então, aval é a garantia pessoal de pagamento, tá? De um título de crédito dada por terceiro, um avalista, pessoa física ou jurídica, emitente, devedor ou endossante avalizado. O aval é garantia de uso exclusivo para obrigações emanadas em título de crédito, não existindo avalista em contrato ou qualquer outra relação, né? E aí, professor, e aí vamos para as explicações. Garantias pessoais, dois tipos, fiança e aval. Fiança é exclusivamente dado a quem? A contratos. Tá? Professor, um contrato normal que todo mundo conhece, contrato de locação. Então, lá no contrato de locação, é um contrato, você não vai avalizar, você vai o quê? Dar a sua fiança, confiança, né? Fiança, bem? E aí, professor? Aval. Aval é uma garantia pessoal, um terceiro vai avalizar. Só que o aval, gente, nós temos uma característica muito importante, ele é dado apenas, exclusivamente, a esse cara aqui, ó, quer ver, ó? A título de crédito, né? Professor, exemplo de título de crédito, ó, cheques, né? Professor, o que mais? Letras cambiais, letras de câmbio, né? Professor, o que mais? Duplicatas, o que mais, professor? Notas promissórias, comerciais papers, debêntures, né? São todos o quê? Títulos de crédito, né? O que é um título de crédito, gente? Aqui, ó, pense em um cheque, né? Uma nota promissória, está aqui, né? Esse aqui é um título de crédito. Então, o avalista, né? No momento da nota promissória, assina aqui do lado, ó, e está avalizando aquilo ali. Ou seja, se a pessoa que deve a outra não pagar, vai ser acionado quem? O avalista, tá certo? Então, tá, essa aqui é a característica, né? Professor, tudo bem, isso aqui eu já sabia. E agora? Agora, nós vamos nos detalhes. Professor, aval está na legislação? Claro que está na legislação. Tá lei. Qual lei que está a previsão do aval? O aval está previsto lá no Código Civil, lá na parte do direito empresarial, né? No artigo 897 do Código Civil. Vem comigo, porque muitas questões de prova são retiradas exatamente Ctrl+C e Ctrl+V do Código Civil. O pagamento de título de crédito, que contenha obrigação a pagar, pagar de soma determinada, pode ser garantido por aval. Olha, vou ler de novo, gente. Ó. O pagamento de título de crédito, ou seja, somente cabe aval no título de crédito, tá? Que tem obrigação de pagar soma determinada, ou seja, todo título de crédito, atenção, todo título de crédito tem um valor determinado. Todo o título de crédito tem um valor determinado. Pode ser garantido por aval.
Então, está aí para vocês. Parágrafo único. É vedado o aval parcial. Professor, como assim o aval parcial? Então, aqui ó, é um título de crédito, né? Vamos colocar aqui ó, R$ 1.000. Então, você não pode, eu vou dar um aval aqui somente de R$ 300. Não. O aval, como esse tipo de garantia, o aval, é sobre o título de crédito, né? Você tem que garantir e avalizar o título inteiro. Então, por isso que não pode ser concedido aval parcial. Inclusive, esta informação já foi cobrada por diversos concursos, né? Vamos lá. Artigo 898. O aval deve ser dado no verso ou no anverso do próprio título. Professor, o aval deve ser dado no verso. Então, isso aqui é um título de crédito, é um papel. O que é no verso? Atrás, não é isso? Então, pode ser. Ou no anverso do próprio título. Professor, o que é esse anverso aqui? Verso é atrás. Anverso é o oposto do verso, ou seja, na frente. Professor, eu quero um exemplo aqui. Um exemplo que eu acabei de passar para vocês. Quando o cara que assina aqui no cantinho, aqui, ele está assinando o quê? No anverso do título de crédito. Tá? Então, aval sempre no título de crédito. Parágrafo 1º. Para a validade do aval, dado no anverso, na frente do título, é suficiente e simples a assinatura do avalista. Ou seja, o aval ele somente vai se concretizar, olha, se ele for assinado, suficiente, né? Sem assinatura não existe o quê? A condição do aval. E simples assinatura do avalista, então ele tem que concordar, né? Ou seja, é um rito bastante simples aí, né? O cara vai lá, assinou a nota promissória, pronto, né? Assinou lá e já está o quê? Avalizando. Se o cara não pagar, ele pode ser o quê? Cobrado por aquele título, né? Ok, bacana. Parágrafo 2º. Considera-se não escrito o aval cancelado. Professor, aval cancelado, o que significa isso, né? Existem determinadas situações que o aval pode ser cancelado, em especial por determinação da justiça, né? Então, o cara foi lá, ele assinou aqui o título de crédito, tá certo? Ele assinou o título de crédito, vamos supor que ele foi enganado na operação, ele foi aí coagido, não sei o quê, aconteceu alguma coisa de errado, o cara entrou na justiça e o juiz determinou o cancelamento do seu aval, né? O cancelamento do aval, ele considera-se não escrito, ou seja, ele como não se existisse, né? Então, o aval pode ser o quê? Cancelado. Se for cancelado, vale-se dizer que nós não temos aí a sua existência. Então, ele é o que? Não inscrito, né? E, finalmente, um último artigo aqui importante sobre isso é o direito de regresso. Pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores, né? Professor, o que é ação de regresso, né? Então, vamos lá, vamos pegar esse título aqui, tá certo? Esse título aqui. O que aconteceu? O cara não pagou os milão, né? Não pagou os milão. E aí a pessoa que deveria receber, cobrou, não do cara que tinha que pagar o milão. Ele cobrou de quem? Ele cobrou do avalista. O avalista foi lá, pagou a dívida. E aí, professor, ficou com prejuízo? Não. Esse cara aqui, ele pode cobrar o sacado. Não é? O cara que vai pagar esse título de crédito. Ele vai lá pagar isso aí, ele pode cobrar esse cara aí. Isso é chamado ação de regresso, né? Gente, ação de regresso, aval cancelado, aval parcial, tá certo? Assinatura, anverso, verso, são os pontos que o examinador costuma cobrar e com certeza aí ele cobra aqui os artigos do Código Civil. Bacana? Então, isso aqui é a legislação. Professor, tem mais 2 pontos legais que nós devemos saber sobre o título de crédito. Professor, título de crédito, o que diz o Código Civil, né? Olha só, são títulos executivos extrajudiciais, né? Professor, o que é extrajudiciais? É um título que não é emitido pela Justiça, pelo Poder Judiciário, né? São títulos executivos, ou seja, podem ser executados, né? Exemplos, letra de câmbio, aval, nota promissória, aval, duplicata, aval, debêntures e o cheque, né? Então, são todos títulos de crédito. Essas operações, elas serão garantidas por avalista. Pode ter certeza que o examinador vai falar que elas serão garantidas
por fiador, mas está errado, é por avalista, né? Vem comigo aqui. O que é avalista solidário, né? O que é o avalista solidário? Isso aqui também é uma grande diferença entre aval e fiança, né? Nós já sabemos que o aval é dado com base nos títulos de crédito e a fiança em contratos. Professor, solidário, subsidiário, é o quê? O benefício de ordem, né? Então, como é o título de crédito é um título que é determinável, ou seja, você sabe o valor exato daquele título, tá? Ali tem escrito a importância do título de crédito, da nota promissória, né? O que acontece com ele? Se o cara não pagar, o cara que tinha que receber o dinheiro, ele pode cobrar do avalista diretamente, ou pode cobrar do cara que assinou lá, que era o responsável pelo pagamento, ou pode cobrar dos dois. Ou seja, o cara, quando assina quando ele é avalista, ele tem que se conscientizar que ele vai ser solidário àquela dívida. Ou seja, ele não vai gozar de benefício de ordem. Ou seja, o cara que pode executar tanto o primeiro avalista ou o outro, os dois juntos, ele escolhe. Se fosse eu, já executava os dois juntos, né? Então, avalista é solidário. Responsabilidade solidária é aquela onde a responsabilidade pela dívida contraída ou outro compromisso é partilhada por várias partes, devedores solidários, sendo possível o reclamante, o credor, cobrar a dívida integralmente a qualquer uma delas, tá? Então, o avalista, ele é solidário. Professor, faz um gancho com o fiador. Tudo bem, vamos falar do fiador. O fiança é diferente, né? Na fiança tem que seguir o benefício de ordem. Primeiro cobra do devedor, do cara que tem a responsabilidade disso, depois o avalista, né? Depois o fiador. Só que existe a possibilidade do fiador renunciar a esse benefício de ordem. Claro que esse assunto, nós vamos detalhar esse assunto na aula de fiador. Nessa aula, eu estou tentando fazer o seguinte, eu estou tentando trazer todos os pontos importantes sobre o avalista, né? E aí, professor, teoria é isso. Agora vamos aí para os exercícios para fixar o conteúdo. Eu separei alguns exercícios aí aparentemente difíceis para quem não estudou, mas para quem teve essa teoria vai ser fácil. Vem comigo. Banco do Brasil, César Rio 2014, cargo de escriturário. Um gerente participa de processo de treinamento sobre títulos de crédito e garantias do Sistema Financeiro Nacional. Durante a avaliação dos itens abordados no treinamento, o gerente, que se dedicou com afinco aos estudos, responde apropriadamente que o aval nos termos do Código Civil, olha aí, César Rio, copiando Ctrl+C, Ctrl+V, do Código Civil. Então, o comando da questão é sobre aval, né? Vamos achar agora uma alternativa do aval. Vem comigo. Gera direito de regresso contra o avalizado em caso de não pagamento do avalista positivo, certo, né? Nós vimos na aula, né? Na aula, exatamente isso, né? Vamos voltar aqui um slide, ó, rapidão aqui, ó, tá? Ó, artigo 899 do Código Civil, parágrafo 1º. Pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores. Então, gabarito correto, já encontramos aqui, né? Artigo 899, parágrafo 1º do Código Civil, né? A ação de regresso é isso, né? O avalista paga e depois cobra dos outros caras que deveriam pagar. B, é garantia típica de contratos bancários? Errado, né? Por quê? Uma garantia pessoal de contratos bancários é a fiança, né? É a fiança. C, pode ser parcial? Errado. Nós vimos que não existe aval parcial, ele vai avalizar o título por inteiro, né? D, então falsa. Pode ser considerado até a declaração judicial como quando cancelado? Ó, pode ser considerado até declaração judicial quando não pode ser quando a declaração judicial de cancelamento é considerado o quê? Não inscrito, falso. E deve ser subscrito exclusivamente no anverso do título, né? O que é isso, gente? O título você tem a frente, né, que chama-se anverso, e você tem o verso. Então, ele pode ser tanto no verso quanto no anverso, não é exclusivamente. Então, está falsa essa questão aqui.
Gabarito correto, letra A. Né? Gabarito correto, letra A. Questão tranquila, né? Questão aí onde o professor abordou aí todos os pontos fundamentais sobre o aval na nossa aula, né? Gabarito, letra A. Banco do Brasil, Sesgran Rio, 2015, cargo de escriturário. Senhor X é concitado por senhor Y a atuar como avalista em um título de crédito no qual o senhor Y é devedor. Então, se o Y é devedor, tá certo? Ele quer que o senhor X seja o avalista dele. Dado o alto grau de amizade entre os dois, o ato é praticado, né? Algum tempo depois, o senhor X, que era avalista, né? Ó, já tem aqui, ó, avalista, né? Título de crédito, tá? Ok. O senhor X recebe uma comunicação de que pende de pagamento a dívida resultante do aval. Então, olha aí, pende de pagamento, ele não pagou o aval. Diversas dúvidas acudiram ao avalista que, consultando o profissional especializado em títulos de crédito, assentou que seu dever de pagamento estaria relacionado a... Ok, né? Então, o que acontece aqui? Vamos ler aqui o texto ilustrativo da questão. O senhor X, ele é avalista, ponto, né? Sendo avalista, significa dizer o quê? É sobre títulos de crédito, né? Vamos aqui para as respostas. Olha só, gente, ó, cláusulas contratuais. Está errado, né? Por quê, professor? Cláusulas contratuais não é do aval, você já eliminou uma questão, tá? Já eliminou uma questão porque cláusulas contratuais é em relação à fiança. Vem comigo aqui. Aí o que aconteceu? O senhor Y não pagou e cobraram o senhor X, tá? Então ele fala aqui, ó. Aí ele procurou um especialista e o cara falou, assentou, né? Disse para ele que seu dever de pagamento estaria relacionado. Qual que é o dever de pagamento do senhor X? O dever do pagamento do senhor X, como é um aval, é o quê? Somente nesse título de crédito aqui. Ele assinou esse título de crédito aqui, ele responde somente por esse título aqui, não pelo contrato, né? Vamos lá. Sua obrigação de pagamento está: obrigações portadas ao devedor, mesmo que ilíquidas. Está errado. Tá? Por quê, professor? Porque o título de crédito ele é líquido, é um valor certo. Está lá, está errado. B está errada, então a está errada, a B está errada, porque, olha só, falou cláusulas contratuais, não é um contrato, né? Letra C, títulos de crédito. Opa, bacana, ó, títulos de crédito. Ok, está certo. Derivados do original, ou seja, ó, gente, derivados, não existe derivação do título, é um só, é só isso aqui. Derivado significa dizer que vão derivar outros títulos de crédito. Negativo, não é, ele é um só, é só um título de crédito, né? Mas confundiu muita gente. D, obrigações líquida, correto, líquida, esse valor aqui, líquido, né? Constante do título. Então, é somente isso que ele responde. E, estoque de débito do avalizado junto ao credor. Estoque de débito, ou seja, você vai lá e você avalizou várias operações, negativo. Cada título de crédito é uma avalista, uma operação específica, né? Questão muito difícil essa, questão essa aqui que, com certeza, se você entendeu o mecanismo, as explicações aqui, dessa questão, eu garanto para você que você já está preparado para as questões de avalista. Logo, gabarito correto, letra D de dado. Letra D de dado. Basa Sesgran Rio 2013, cargo de escriturário. Vem comigo aqui. Para se resguardarem de possíveis inadimplências nas operações de cessão de crédito aos seus clientes, os bancos estabelecem alguns tipos de garantia. Ok, texto ilustrativo. Aval é uma garantia. Então, vamos lá, aval, né? Então, aval. Aval o quê? Uma garantia pessoal. Ó, garantia real, fora. Garantia pessoal. Opa, ok. Real, fora. Vinculado ao bem móvel. Não, vinculado ao bem móvel é uma garantia real, né? Exigida pelo emprestador de acordo com o risco da operação, que pode ser real. Ó, real, ó. Aí, cara, ou impessoal. Ó, já eliminamos aqui, ó. Você sabe que o cara é o quê? Pessoal. 1, 2, 3,
4. Puxa vida, professor, isso aqui é o quê? Um atalho. Agora vamos confirmar se a alternativa B ela é verdadeira. Ela é pessoal, autônoma, exatamente autônoma, porque é independente de qualquer coisa, é apenas esse título de crédito, esse valor, ok? Solidária, correto, né? O credor, ele pode cobrar tanto do avalista quanto do avalizado, né? Destinada a garantir títulos de crédito, corretíssimo, permitindo que um terceiro seja coobrigado em relação às obrigações assumidas. Quem que é o terceiro? É o avalista, né? É exatamente isso. Tá? Um belo conceito do aval aqui. Então, gabarito corretíssimo, letra B de bola, né? Puxa vida, professor, não acredito que eu estou conseguindo entender essa questão. Cara, é você estudar corretamente. Você estudar corretamente, você estudar aí passo a passo, você chega lá. Gabarito correto, letra B de bola, né? Mais um assunto importante, tá? O último assunto importante que você deve saber, tá? Sobre a fiança, sobre o aval, principalmente o aval. O artigo 1647 do Código Civil, isso aqui é o título da família, né? Diz o seguinte: nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, prestar fiança ou aval, né? Ou seja, regra geral aqui, o cara para prestar aval ou fiança, ele tem que ter autorização do cônjuge, tem que assinar lá a esposa, né? Então vem aqui, ó, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, ó, sem autorização do outro, exceto no regime de... Quando as pessoas, ó, nós temos aqui, quais são os regimes aí? Nós temos regime de casamento, ó. Nós temos aí comunhão total de bens, tá? Comunhão parcial ou separação total. Quando a pessoa casa no regime de separação total de bens, não precisa da assinatura do cônjuge, tá certo? Do companheiro ou da companheira. Agora, comunhão parcial ou comunhão total, né, comum de bens, tem, para o aval ter validade, você tem que ter o que? Assinatura do marido ou do esposo ou da esposa, marido da esposa lá, para ter validade. Isso que diz o código. Professor, duvido que isso caiu em prova. Caiu. Rapaz, concurso público, cada dia mais, o cara está cobrando essas coisas, cara. E você pega essas apostilinhas aí de internet, você não acha nada disso. BASA, CESP 2010, cargo de escriturário. A ausência da assinatura do cônjuge em garantias formalizadas por meio de fiança e ou aval não invalida, ó, a ausência da assinatura do cônjuge não invalida a garantia outorgada em qualquer regime de bens do casal. Isso está errado, né? Só não invalida quando o regime de bens é o quê? É separação absoluta de bens. Na comunhão parcial ou na comunhão comum de bens, há a necessidade da assinatura do cônjuge, tanto na fiança quanto no aval. Gabarito errado, né? Gabarito errado e devidamente fundamentado. Professor, qual que é o fundamento? Aqui, artigo 1647 do Código Civil. Nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, prestar fiança ou aval. Gabarito errado. Gabarito errado, né? Pronto, finalizamos essa aula de aval. Aqui você pode ter certeza que nessa aula nós abordamos todos os principais pontos do aval. A próxima aula será da fiança. A fiança complementa a aula do aval. Vem comigo aqui, Michael Jordan de novo, né? Eu não olho para as consequências de falhar num lance importante. Quando você pensa acerca das consequências, pensa sempre em resultados negativos, né? Puxa, cara, falou pouco e falou tudo, né? Olha só, eu não olho nas consequências de falhar em um lance importante. Está ali. Ele foi colocado para decidir. Tá? Porque se ele for começar a pensar nas consequências de acertar ou errar, ele sempre vai ter o quê? Pensamentos negativos que podem influenciar no seu desempenho, né? Isso é Michael Jordan. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.